Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Aqui é o Luiz Sérgio Marota. Quando uma centésima parte do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada de todo o mal. Emmanuel. Meu nome é Dauro Mendes, um abraço para todos os amigos. E trazemos aqui uma frase do Paul Dirac, Prêmio Nobel de Física e um dos principais criadores da mecânica quântica. O mundo que observamos não é senão uma minúscula película na superfície da verdadeira realidade. Aqui é Geraldinho Lemos, a frase é de Chico Xavier. Não acreditamos que criaturas humanas e comunidades humanas consigam ser felizes sem a ideia de Deus e sem respeito aos semelhantes. Olá, meu nome é Denis Perdigão e a frase de hoje vem do livro Iluminuras, de Emmanuel. Seja a fé a nossa lâmpada, seja a esperança o óleo que nos sustente a claridade de cada dia, e seja a caridade a nossa manifestação incessante através da marcha, porque as três divinas virtudes são as filhas diletas do amor que Jesus nos legou. Olá, amigos, aqui é Lívia, minha frase de Emmanuel. A providência é sempre a providência. Confiemos na bondade do Senhor, que tudo opera em favor do bem. Olá, amigos, aqui é Silvana Saldanha. Eu sou apenas o Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar talvez que eu seja grande coisa. Pessoalmente, eu sou isso. Só isso que você está vendo. Nada mais que isso. Chico Xavier. Meu nome é Elcio Marques. Uma frase de nosso querido Chico. O maior mal é não fazer o bem. Olá pessoal, aqui é Henrique Lisboa e minha frase hoje é do Cristo. Que importa a ti? Segue-me tu. Meu nome é Wanda Amorim Joviano e para colaborar vou ler aqui um ensinamento que está em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Palavras de Jesus. Olá amigos, vamos falar a verdade para você. Eu não sou o Guilherme de Barros, mas sou o Marco Gandra. E nós hoje teremos uma gravação especial com a Wanda Joviano. A Wanda teve um contato muito íntimo com Chico Xavier durante as psicografias da Fazenda Modelo. E vamos lá então. Quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Pois é, gente, é uma alegria muito grande estar aqui recebendo nossa querida Wanda Amorim Joviano, que com muito carinho atendeu o nosso chamado, nosso pedido e veio a Pedro Leopoldo, aqui na casa de Chico Xavier, para gravar este Recordando Chico Xavier, episódio especial, em que ela nos contará fatos e ocorrências da época em que ela esteve vivendo, morando na Fazenda Modelo com seus pais, Dr. Rômulo Joviano e Dona Maria Joviano, que chefiavam aquela repartição onde Chico Xavier trabalhava desde a década de 30 até a década de 50. Não é isso, Vandinha? Exatamente. Então é uma alegria muito grande te receber. Nós estamos aqui com o pessoal do Portal Saber. Eu gostaria que a senhora falasse algumas palavras aí daquela época para o nosso pessoal. Bom, eu não sei bem qual é o aspecto que devo registrar, porque era constante a nossa convivência com Chico, né?
não só no trabalho, todos os dias, e na parte da manhã, na parte da tarde, e também às quartas-feiras em nossa residência, à noite, né? Ele ia lá para nossa casa, tomávamos um lanchinho, depois íamos para o escritório do meu pai, onde frequentavam a reunião a minha mãe, o meu pai e o Chico, né? Eu, quando era pequena, né, que eu já fui criança, eles não permitiam que eu comparecesse à reunião. Somente depois, quando eu completei 18 anos, é que me deixaram ir, né? E eu, como sempre tive curiosidade com o que eles falavam lá, conversavam, escreviam, para me sentir participante daquilo, eu fazia o seguinte: enquanto eles estavam acabando de fazer lá o lanchinho, eu ia para o escritório, arrumava as cadeiras, arrumava o papel, o lápis para o Chico escrever, e uma das vezes eu escrevi assim, boa noite, e fui embora. E depois, então, recebi aquela poesia, né, do Casimiro Cunha, boa noite, respondendo o meu boa noite. Isso tudo parece assim uma bobagem, né? Mas é muito importante para testificar esse convívio que a gente tem com a espiritualidade, né? E que nós temos que aprender a aceitar e vivenciar. Não é? Com certeza, e não é bobagem nenhuma, esses são detalhes importantíssimos, que podem parecer simples, mas são muito importantíssimos para fazer essa fundamentação que você está contando para a gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, que é o seguinte: como foi que o Chico Xavier foi conhecer a Fazenda Modelo e seu pai e sua mãe? A senhora já nos contou que foi através do conhecimento dele com seu tio, Fausto Joviano, não foi? Conta para nós esse episódio. Bom, o meu tio Fausto Joviano morava aqui em Pedro Leopoldo, né? Bem ali que rua aquela? Ele morava do lado do Luiz Gonzaga, né? Do centro Luiz Gonzaga, né? E frequentava lá também o Luiz Gonzaga. E o Chico, naquela época, trabalhava num armazém do outro lado da casa do meu tio, Fausto Joviano. E eles tinham ainda uma outra pessoa que era da família, que era amigo dele, né, amigo do tio Fausto. E ia muito nesse armazém, né, e o tio Fausto foi um dia com ele e ele falou no Chico Xavier, apresentou aquela coisa toda. E daí o tio Fausto de vez em quando ia lá conversar com o Chico, aquela coisa toda. E via como ele era sacrificado naquele trabalho de armazém, né? Ficava até depois, altas horas da noite, arrumando e fazendo não sei o quê. Aí ele então resolveu conversar com meu pai, se não era possível arranjar um emprego para ele, assim, mais de acordo com o que ele conversava com o Chico, coisas mais intelectuais, né? Não eram coisas banais, eram coisas mais assim, de cabeça, de conversa de quem gosta de ler, de falar coisas fora desse nosso dia a dia. E o papai pediu ao DASP a autorização para fazer um concurso lá na fazenda, do qual participou o Chico e eu. Participamos os dois. E os dois fomos aprovados e daí em diante passamos a trabalhar no escritório da fazenda. Assim, lado a lado. E tinha um detalhe interessante do nosso trabalho também, que tem reflexo aqui nos trabalhos espirituais, é que o papai tinha organizado, não sei se eles conhecem a fazenda, não, né? Conhecem? Já estiveram. Naquele recinto maior lá em cima, que tem uma varandinha assim, ali era a mesa do meu pai como chefe dos trabalhos todos, né? E tinha mais... Então ele organizou, botou na parede seguinte, assim, mais lá dentro, um móvel com todos os papéis que nós poderíamos precisar. E tem aquela primeira divisão, assim, daqui para lá, ficamos a mesa, os escritórios,
as máquinas de escrever, em que o Chico, eu e um outro rapaz, que no momento não tenho o nome dele, mas era muito amigo também, e ficávamos datilografando. Quando precisávamos de papel, nós levantávamos, íamos lá buscar e trazíamos papel, continuávamos trabalhando, e quando o trabalho estava pronto, botávamos na mesa do papai, que o papai ficava andando pela fazenda toda e tal, e somente no fim da tarde é que ele ia lá para assinar os documentos todos, né? E uma das vezes eu tinha lido isso está numa observação minha, num desses livros aí. Eu tinha lido um livro em inglês, daquela, como é? Alice, uma autora inglesa, né? Sobre a história do peixinho vermelho. E nesse trajeto que nós íamos, o Chico e eu, buscar papel para trabalhar, eu conversei com ele, já falei isso e tal, que era muito interessante, não sei o quê. Depois, à noite, o Emanuel fez referência à nossa conversa sobre a história do peixinho vermelho. Eu até esqueci de trazer, eu tirei xerox da história toda e dessa nota que foi André Luiz fez, né, num dos livros. Um dos livros de André Luiz, né? Ele contou a história toda do peixinho vermelho, que tem um aspecto espiritual muito interessante, né? Então era assim, a nossa vida era sempre entremeada do trabalho material e do trabalho espiritual, quer no nosso ambiente de trabalho, em que a gente naturalmente respeitava não conversar muito, né? E depois na nossa casa à noite, nas quartas-feiras. Quer dizer, o Chico ia todos os dias lá na hora que batia o sino para o café da tarde, ele ia lá para nossa casa, nesse escritório que o papai fez para ele lá, né? Em que a maioria desses livros foi recebida. Que é a parte que hoje é o andar térreo, não é? Da fazenda? É o andar térreo. Porque muitos biógrafos falam em porão, mas nunca existiu porão. Mas aquilo não é porão. Não, é o andar térreo. É andar ali. térreo, é um pouquinho assim, dá um passo para a gente descer, mas não é porão. Né? E lá nesse ambiente é que o Chico realmente psicografou Paulo Estevão, os romances de Emmanuel, as obras de André Luiz, não é isso? Tudo isso para passar. Lá em cima, às quartas-feiras, no escritório do papai em cima, eram as mensagens do Ney Lúcio, né? Que era o meu avô, Arthur Joviano. Esse era no culto do Evangelho. No culto do Evangelho, às quartas-feiras. Às quartas-feiras. Mas os livros... Os livros todos foram recebidos lá nesse escritório que o papai fez para ele, no andar térreo da nossa casa. Dona Wanda, e o Chico chegou a conhecer o avô da senhora antes ou foi... Em vida, não. Isso. Não. Principalmente que ele morava no Rio de Janeiro, né? O Arthur Joviano, ele foi diretor de escolas e foi toda a vida voltada nessa parte do ensino, né? Então ele nunca tinha vindo aqui à fazenda nem nada, foi só no Rio de Janeiro. E aí o Chico só o conheceu através do trabalho mediúnico. A senhora falou uma coisa muito importante. A senhora chegou a contar essa história da lenda do peixinho chinês, parece que é uma lenda chinesa, né? Do peixinho vermelho, que é uma lenda chinesa. Não, hindu. Né? Hindu? Hindu, é verdade. E que está no prefácio de um dos livros do André Luiz. O Chico não poderia ter usado essa historinha para criar esse prefácio, porque virou um prefácio do Emmanuel. Então, o que o senhor falou, isso é importante que a senhora contou para a gente, que o Emmanuel, à noite, registrou isso. É muito interessante, porque algumas pessoas, quem não conhece, podem ler aquilo e ouvir esse tipo de comentário e pensar que o Chico pegava fragmentos de coisas e montava histórias com isso. Mas eu acho que ele fala no texto que isso é uma história lendária, não é isso? Fala lendário. De noite, então, o Emmanuel deu uma mensagem para a senhora. Ele trouxe uma mensagem, o Emmanuel trouxe uma mensagem, o Emmanuel comentou de noite. Que ele estava presente, quando eu conversei com o Chico, nesse pequeno trajeto de buscar os papéis, voltar para trabalhar. E ele chegou a trazer a mensagem, aquele que se constituiu no prefácio do livro do André Luiz. De noite ele apresentou aquilo já pronto ou não chegou a mostrar um texto sobre...
que virou um prefácio de um livro do André Luiz Freitas. Não. Ele espírito é que procurou. Porque eu tinha lido, né? E ele procurou saber, mas ele não presente comigo e com o Chico, assim, falando, não. Ele procurou espiritualmente. E de noite ele não apresentou nenhum texto pronto sobre a lenda, não, né? Não. Ele só comentou que estava junto e ouviu a história. Isso é muito interessante. Ele procurou depois espiritualmente. E usou aquilo num prefácio, o que é muito bonito. Pelo que eu vi, os livros históricos todos foram psicografados na Fazenda Modelo, não é isso? Paulo Estevam, 2.000 anos. E eles psicografavam nesses intervalos de lanche, de trabalho. E não tinha nenhuma biblioteca por lá, não era isso? Tinha, mas lá em cima. E era muito grande? E ele trabalhava lá embaixo. Era uma biblioteca pequena. Era razoável, mas era a maioria em inglês. Que o papai estudou na Inglaterra, né? Em Oxford e Cambridge, e então ele trouxe para cá não só o aprendizado, muitos livros de referência do que ele tinha aprendido lá. Referências técnicas da área dele, assim? Técnicas da área dele. Era uma pergunta que a gente ia fazer. Realmente, se o Chico tinha acesso à biblioteca, em Pedro Leopoldo, algum tipo de biblioteca, e como a senhora falou no caso do pai da senhora, eram livros mais específicos ou tinha livros de filosofia, de ciência, de outras áreas importantes? A biblioteca do papai era toda técnica. Técnica, né? E a maioria em inglês. Da área de agronomia. De agronomia, criação de animais, tudo isso que ele que ele fez um trabalho muito grande. Ciência, ciências gerais, física, nada disso. Religião tinha? Religião tinha? Livros católicos? Apenas a Bíblia, né? Só a Bíblia. A Bíblia. E é importante dizer o seguinte, o pai de Dona Wanda, o Dr. Rômulo Joviano, era doutor em agronomia, não é isso? Pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. Daí os livros dele todos em inglês, não é? Dona Wanda, a senhora conviveu muito com ele e a gente está falando sobre bibliotecas. Fora da sua casa, ele teve acesso a outro tipo de biblioteca com informações mais filosóficas, religiosas ou mesmo científicas aqui em Pedro Leopoldo? Havia biblioteca nessa época? Na cidade não havia, né? Não havia. É justamente aqui isso para saber se ele poderia, usando esse tipo de informação na biblioteca, se ele poderia construir essa obra. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E a vida que o Chico tinha era muito difícil, né? E materialmente falando, né? Muita luta, né? Ele saía de casa, tinha uma charretinha, né, que vinha buscá-lo, e o amigo do papai, que era inglês também, morava aqui, o Dalton, e vinha a charretinha buscar os dois, levava para o trabalho. Na hora do almoço, eles vinham para cá e almoçavam, depois iam embora, né? E na hora do lanche, então, do café, né, que tocava um sino feito de ferro, assim, um triângulo, tocava ali, 1 hora, ficava assim, às 2 horas da tarde, né, e todos saíam para esse cafezinho e voltavam depois para trabalhar, nesse percurso de café que o Chico ia lá para casa, e depois saía, voltava para o trabalho. Era outra pergunta que eu tinha para a senhora, que a senhora complementou. Como ele poderia ter tempo para ser um pesquisador, né, um grande leitor, e adquirir realmente um conhecimento expressivo para poder construir proporcionalmente, né, a grandeza dessa obra? Tinha que ter muita cultura e muito conhecimento. Se a vida dele era extremamente difícil, ele tinha que trabalhar muito, ainda tinha que dar conta da família dele, que era uma família grande, cheia de problemas. Numerosa, né? Numerosa. E as atividades... E à noite, né? Ele estava no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, é isso que eu ia falar, no atendimento público, que não tinha possibilidade nenhuma em ele ter esse ensinamento de volta, né, para ele. É isso, né, que eu ia perguntar para a senhora. Não tinha tempo. Não tinha tempo. A questão da caridade. Eu queria justamente ouvir da senhora isso que a senhora começou a falar, sobre como ele poderia arrumar tempo
para poder ser um pesquisador, ser um grande leitor, e daí usar para construir plágios ou juntar fragmentos para construir grandes obras. Fala para isso para a gente, então, como o tanto que ele trabalhava, o tanto que era sacrificado. E eu, conversando mesmo com o Chico, sabia que, mesmo antes dele ir para ser conduzido para a fazenda, ele atendia muitas pessoas aqui, que estavam esperando por ele, porque estavam doentes, porque queriam isso, queriam aquilo, né? E depois tinha esse atendimento. À tarde, depois que ele voltava do trabalho, ele tinha esse atendimento aqui de pessoas, né, que vinham procurá-lo. É muito interessante fraterno. Isso. Então ele tinha o trabalho aqui, o trabalho que era o ganha-pão dele, ele tinha o trabalho com a família dele, que não era pequeno, ele tinha o trabalho mediúnico e ele tinha o trabalho de caridade. Então a gente conclui que ele não teria tempo que nós hoje, que tentando fazer um pouco de pesquisa, um pouco de buscar o conhecimento, sabemos a dificuldade disso com a internet, com facilidade de livros de primeira linha, nós vemos a dificuldade que é isso. Então, como ele teria essa condição naquela época de fazer esse trabalho que hoje a gente em grupo tem dificuldade de fazer? Somente com a excelente qualidade de auxílio espiritual. Que ele era cercado, não é mesmo? Muito bom. Na verdade, uma grande equipe, né? Uma grande de benfeitores espirituais que estavam ali executando a tarefa do esclarecimento através da mediunidade dele, não é? Relatos que as pessoas procuravam ali até na fazenda modelo para caridade, né, para ser auxiliados. Lá? As pessoas iam atrás dele. Meu pai não deixava, viu? E dava, estabelecia controle, né? A ordem. Olha, se às vezes chegava, às vezes uma pessoa assim, até de automóvel, mais ilustre ou tudo, meu pai atendia. Ele atendia com cavalheirismo inglês do que ele tinha aprendido e orientava que a pessoa viesse à noite aqui para falar. Mas é importante para a gente ver como ele era assediado, né? Como as pessoas o buscavam, se deixasse até no trabalho, né? Mas agora, de jeito nenhum. Seu pai, Dr. Rômulo, pôs essa disciplina lá, não é? Pois. Do trabalho para justamente o Chico não ser perturbado nas horas profissionais, né? Então as pessoas eram orientadas a procurar o Chico ou no Centro Espírita Luiz Gonzaga, não é? Ou então na casa dele. Na casa dele. E eu, algumas vezes, ele me disse que já antes de ir lá para o trabalho, ele tinha atendido pessoas aqui. Imagina em casa, no Centro Espírita, como que isso não devia ser intenso, né? Ele não tinha realmente tempo para nada, né? Para estudos, para livros. Jeito, ainda mais para consultar uma biblioteca, que a gente mesmo que muito gosta, importante. Que tem possibilidade de consultar, não tem tempo. É verdade, é uma grande verdade. Se a gente não se esforça para isso, não dá. É verdade. Muito importante o que a senhora falou. Dona Wanda, quando a senhora começou a sentir a magnitude do trabalho do Chico? Tudo bem que de cara você já vê que é muita coisa, não é? Mas a senhora assim foi ficando adulta, né? Foi crescendo, foi amadurecendo. Quando é que a senhora começou a sentir, que a senhora acha que deu aquela, caiu a ficha, né, quando se diz em português? Aquela clique que você fala, meu Deus, realmente é um trabalho de muita magnitude, não é? Quando é que a senhora teve isso? Muito mais tardiamente, ali, mais na juventude? Quando é que foi? Não, somente quando eu trabalhava lá, né? E fiz concurso, essa coisa toda, trabalhei. E depois de muito tempo é que o papai e a mamãe achavam que eu podia comparecer às reuniões aqui no Luiz Gonzaga, depois dos meus 18 anos, que eu já os tive também. E a partir daí, então, a senhora viu o alcance do trabalho espiritual do Chico? Pude avaliar o alcance, não só o espiritual, mas mesmo o material, né? De poder aguentar
essa exigência toda, né, da vida. Era antes de ir para o trabalho, era depois, nessas coisas, né, muito tempo depois é que eu fui perceber isso. Porque naquela hora a gente só vai para lá, vem para cá, vem, né, coisa, não tem essa capacidade de perceber, de analisar, né. Só muito depois é que eu fui aquilatar a grandeza do trabalho dele. Dona Wanda, a senhora participou aqui do centro aqui, mas a senhora participou em casa também, das reuniões, passou a participar em casa das reuniões com a família? Depois de muito tempo, depois dos meus 18 anos é que me deixaram participar. Como que se chamava o grupo doméstico? Conta para nós. Arthur Joviano. Grupo Doméstico do Evangelho no Lar. Arthur Joviano, que era o nome do vovô, né? Como professor, e tem livros de língua, né? Língua pátria, essas coisas todas, tem feitos por ele na vida dele aqui, né? Depois é que ele, quando desencarnou, passou a frequentar lá com o nome de Neio Lúcio. E o avô da senhora, ele participava de outros grupos antes ou ele só começou a participar quando o Chico começou a trabalhar na fazenda, como no grupo espírita? Em casa, né? Isso. Em casa. Só a partir desse momento. No livro Deus Conosco, eu percebi que nessas reuniões, o Emmanuel, ele passava receitas, inclusive ele falava sobre medicamentos, né, que indicados para o pai da senhora, né? Então ele falava, tome esse medicamento, não era Emmanuel, era o vovô mesmo. Era o avô. Era o avô. Ele que cuidava dessa parte. Cuidava dessa. Mas ele era sempre, ele dizia que ele estava sendo intermediário de médicos espirituais, não é? De médicos espirituais. Porque ele não tinha esse conhecimento, né? Tem uma mensagem de Emmanuel que está no Deus Conosco, que ele pede autorização a seu pai e a sua mãe para rememorar o passado. E ao rememorar esse passado estaria vinculado à própria família Joviano, não é? Então eu acho muito interessante o lado muito ético da parte do espírito de Emmanuel, em pedir autorização, tendo em vista que aquele romance que ele relataria envolveria aquelas pessoas da família em outra época, não é? Para os mais leigos aí, né, dá uma explicadinha nessa questão, né? Porque nós estamos falando aqui com a senhora Joviano, Wanda Joviano, que também consta, segundo mais tarde, em revelações vindas pelo próprio Chico, de personagens desse livro, né? E a família Joviano consta dentro desses livros em encarnações pregressas, e por isso, né, a gente tem que explicar por que desse pedido de licença. O pedido de licença. Porque o romance 50 anos depois se passa no primeiro século do cristianismo, não é isso? Em que o seu pai, Dr. Rômulo Joviano, foi o Elvídio Lúcio, não é isso? E quem mais? Dona Maria era quem? Sua mãe? A esposa dele. A Alba Licínia. E o professor Arthur Joviano, seu avô, que era pai de Dr. Rômulo, era o Neio Lúcio. Dona Wanda, e a senhora presenciou alguma vez o Chico tendo uma evidência, vendo o espírito, interagindo, comunicando diretamente com o espírito, assim, não só através da psicografia, mas, por exemplo, vendo ou conversando com o espírito? Não me lembro não, só me lembro ele recebendo da psicografia, essa coisa toda. Mas tem aquele episódio que a senhora já me contou, de quando vocês caminhavam para, depois do almoço ou depois do lanche, voltando para o escritório,
né? Antes de subir a escada. Ah, sim. Conta para sim. nós. Eu tinha um cachorrinho de estimação, um raça Fox Terrier, sabe? E ele me acompanhava para todo lugar, passear, andar a cavalo, andar de bicicleta, andar a pé, tudo ele estava junto de mim. E quando eu ia para o escritório trabalhar de manhã, ele ia na frente. Eles conhecem o escritório lá na fazenda? Naquela escada que tem para lá, ele ia e deitava entre a minha mesa e o Chico. Ficava ali, quietinho. Aí o Chico, quando eu subia, e depois o Chico subia atrás de mim. Quando o Chico chegava lá em cima, ele virava, batia assim naquele pedaço mais... Desculpe. Batia assim... ia, então, sentar à mesa dele lá da xilografia. Um dia eu resolvi perguntar, Chico, por que você faz isso? Ele disse, para ver se algum espírito nos acompanhou. Mas o cachorrinho ia limpando o ambiente. Ele falava que o cachorrinho já ia porque afastava muitos espíritos menos evoluídos, né? O que a senhora testemunhou de mais importante assistindo ele psicografar? Quais os fenômenos, episódios mais importantes a senhora viu, testemunhou? Não sei destacar, assim, não vi não, porque era ali para mim era uma coisa natural, né? Aquele fato do Chico estar recebendo aquelas mensagens, né? Toda semana e tudo, né? Conversava e tudo. Não me lembro, assim, de muita coisa. Mas isso é que é extraordinário, porque é o fenômeno mediúnico encarado com a mais absoluta naturalidade. O que a gente vê nessas famílias que são envolvidas com a mediunidade, tipo a do Peixotinho, né? Que falava que tratavam da materialização assim, corriqueiramente dentro de casa, e eu conheci várias situações que as pessoas viam com muita naturalidade. Aliás, eu acho que isso é um pressuposto para que esse grupo receba revelações, é essa naturalidade. Os grupos excessivamente fantásticos ou emocionados e que coloca, aqueles grupos não estão preparados psicológica e nem moralmente às vezes para receber revelações de monta. E os grupos de pessoas mais tranquilas, que encaram aquilo ali com a maior naturalidade, nesses, pode notar, as revelações vêm com mais tranquilidade, porque sabe que a pessoa não vai pirar, né? Não vai, né, perder a noção. Né? Eu acho que é mesmo uma questão de vibração. Vibração, não muito é? bem falado. Aí, agora. Dona Wanda, só uma dúvida. A senhora disse que só começou a participar dos grupos e inclusive do Centro Espírita aqui em Pedro Leopoldo depois que... Não, mesmo em casa. Mesmo em casa, exatamente. A partir dos 18 anos, né? E a senhora, como é que a senhora começou a lidar com essa questão do espiritismo? A senhora podia ler algum livro? Os pais falavam com a senhora a respeito? Porque essa naturalidade com que a senhora fala, que presenciava tudo, como que a senhora tomava conhecimento do que se passava na casa da senhora, se a senhora não participava desse grupo? A senhora lia alguma coisa ou os pais conversavam com a senhora? Como é que a senhora tinha conhecimento todo esse trabalho do Chico e toda essa questão da espiritualidade? Bom, eu sempre era um assunto de conversa familiar, né? E quando o Chico, às quartas-feiras, ia lá para casa, a mamãe antes preparava um lanchinho para oferecer a ele e tal, e eu participava desse trabalho de arrumar aquela coisa toda, né? Ouvia a conversa deles e me retirava para arrumar a mesa, como eu falei, né? Depois que eu comecei a pensar no assunto, é que eu escrevi aquele negócio Boa Noite, que eu vi que eles iam ter uma convivência com pessoas que eu não via. Tá? Aí eu recebi. Nesse convívio ali familiar, desse lanche, que era ali quarta-feira à noite, né, na sua sala casa. De jantar da nossa casa. E tem até um episódio interessante que a irmã mais nova de Chico Xavier, Dona Cidália Batista, aliás, Dona Cidália Xavier, esteve aqui na casa de Chico, até junto com a senhora, né? E ela fez uma revelação importante, que a família, naquela ocasião, a família de Chico passava, às vezes, dificuldades até de se alimentar.
mas que esse lanche da quarta-feira era muito esperado pela família, porque Dona Maria Joviano, mãe de Dona Wanda, sempre mandava um bolo, sempre mandava uma torta para o Chico trazer para casa. E a Dona Cidália falou conosco aqui, quando nós lançamos o livro Colheita do Bem, né? Ela estava aqui presente e ela deu esse testemunho, que quando o Chico chegava em casa era uma festa, com os quitutes que a Dona Maria preparava e dava ao Chico para ele trazer para casa, né? O Neio Lúcio, o avô de Dona Wanda, que é a última encarnação dele, aliás, vamos lembrar isso, né? Na última encarnação dele, essa última atual, o nome dele era Arthur Joviano. Ele foi secretário de Educação do Estado de Minas Gerais, realizou uma importante reforma do ensino no início do século XX, do ensino estadual, né? Publicou vários livros no campo da educação, e por isso didáticos. Ele foi reconhecido, livros didáticos, e por isso ele foi reconhecido e recebeu o convite para trabalhar no Rio de Janeiro, que naquela ocasião era a capital federal, e ele serviu também no Ministério da Educação no Rio de Janeiro, né? Depois que se aposentou, ele fundou colégios, né, na cidade do Rio de Janeiro. Infantis. Foi o primeiro colégio infantil do Brasil. E veio a desencarnar em dezembro de 1934, foi 14 de dezembro de 1934. No dia seguinte, nesses cultos do Evangelho, no lar da família Joviano, o Emmanuel escreve que o professor havia chegado no mundo espiritual muito bem, mas que entraria numa fase de refazimento e em breve retornaria. Exatamente em agosto de 1935, ele retorna pela psicografia do Chico e começa a escrever agora semanalmente, né? Então ele vai assumir essa tarefa de guia espiritual, a gente pode dizer isso, não é, Wanda? Pode dizer, perfeitamente. De guia espiritual da família Joviano, aquele carinho todo do pai, do sogro, do avô, não é? Para com seus familiares. E relatando episódios relacionados à família, protegendo-a, trazendo as notícias, por exemplo, dos médicos espirituais nas receitas homeopáticas, que aliás Dona Wanda segue até hoje. Ela é fiel à homeopatia, né, Wanda? Então, tá aí na bolsa. A partir daí, então, ele começa a escrever também sobre filosofia e sobre religião. E é muito bonito quando ele escreve através do Chico, nos livros dele, são 3 livros que nós publicamos: Sementeira de Luz, Sementeira de Paz e Colheita do Bem. A gente vai vendo que ele também vai se elevando à medida que Emmanuel e o Chico vão trabalhando, né? Tanto é que quando o Emmanuel pede permissão para escrever sobre 50 anos depois, ele mesmo vai escrever que ele estava maravilhado pela bondade, pela sabedoria do espírito de Emmanuel penetrar nos domínios do passado, em que ele se reconhecia numa veste rota, já usada há muitos séculos, na personalidade de Neio Lúcio. Aí é que ele mesmo revela, através da psicografia de Chico Xavier, que ele era o Neio Lúcio. Mas ele só vai saber disso quando Emmanuel está escrevendo 50 anos depois. Esse aspecto eu gostaria de abordar. Eu não sei se é uma pergunta excessivamente pessoal, qualquer coisa a gente corta, né? Mas muita gente hoje procura até terapia de vida passada, né, para saber o que foi. E a gente hoje, o Emmanuel até não aconselha isso de uma forma aleatória e sem juízo. É porque o esquecimento não é à toa, né? Porque existe uma razão muito forte para o esquecimento. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que muitas vezes os próprios espíritos se utilizam desse tipo de informação para nos tratar, né? Para saber como é que você é, para se autoconhecer. A senhora algum dia teve essa
vamos dizer assim, essa ânsia de saber exatamente como teria sido a senhora em outra encarnação para se analisar psicologicamente, ou achei melhor não mexer com isso? Eu acho melhor não mexer com isso. Imagina. Porque, infelizmente, parece que no passado nós não tínhamos certos conhecimentos que hoje nos ajudam a não errar tanto. É verdade, né? É isso mesmo. Dona Wanda, e como amigo, assim, do dia a dia, como que era essa relação sua com ele? A melhor possível. Chegava a ter aquelas confidências, comentários mais de amigos mesmo, né? Que não tem nada a ver com o espiritismo, nada a ver com o emprego em si, mas aquela do dia a dia, aquele bate-papo do dia a dia. Era o mais natural possível, em todos os aspectos, e desde o trabalho no escritório até as reuniões na nossa casa, era a coisa mais natural possível, tá? Posso te fazer uma pergunta? Ele já te ajudou no decorrer da sua convivência, no sentido de te amparar, de consolar em algum momento difícil? Graças a Deus eu não precisei. Mas tenho certeza de que se precisasse ele faria, né? Tem um relato da senhora, que a senhora me contou, da confiança de seu pai com o trabalho do Chico na revisão, na escritura, na datilografia e na revisão das cartas. Não tem isso? A confiança do Dr. Rômulo Joviano com o trabalho do Chico, que ele assinava sem ler, às vezes. Nos trabalhos oficiais? Oficiais, Fazia isso. Falava só o que ele achava que devia ser falado e o Chico entregava o documento pronto para ele assinar. Fazia isso. A caridade, então, era uma constante na vida dele. Ele saía muito para os trabalhos aqui, nas famílias necessitadas e tudo. Isso era público e notório, sempre fazendo com uma constância, todos os dias. Como é que era isso? Semanalmente? Como é que era a frequência dele, assim, nessa ronda que ele fazia de caridade? Que eu saiba, era sempre sincero, né? E nessa sinceridade com um padrão muito elevado. Muito bom. Sempre. Em Uberaba, só chegou a ter contato com o Chico? Só ia lá com alguma frequência? Não, frequência não. Não, né? Que eu me lembro só uma vez, depois que ele estava lá. E como é que foi para vocês, para a família, esse afastamento que ocorreu na década de 50, quando vocês tiveram que sair e ir para o Rio de Janeiro? Como é que foi para vocês deixarem isso, né? Porque você está do lado de um dos maiores processos e fenômenos mediúnicos da história da humanidade e está participando dessa construção dessa história. Não é fácil você, de alguma forma, ter que se afastar disso. Como é que foi para a família? Mas isso? O afastamento foi em decorrência do meu pai ter sido designado chefe do Departamento Nacional da Produção Animal no Rio de Janeiro. Mas ele deve ter ficado muito sentido, a família toda, de ter se afastado do sim. Chico, né? Como é que foi isso para vocês? Acho que foi encarado como deveria ser uma determinação superior, né? Espiritual superior, que o papai tinha que fazer continuar o trabalho dele num outro nível, né? Mais amplo, né? E que nós tínhamos que deixar. E se levamos o aprendizado da necessidade do estudo constante do Evangelho, e lá no Rio de Janeiro continuamos a fazer todas as quartas-feiras as reuniões, os estudos, tudo do mesmo modo. Sentiram muita falta, né? Sentimos muita falta, naturalmente. E como é que foi a continuidade dessa experiência espiritual da família? Vocês estiveram, por exemplo, no Rio e tudo, em termos mediúnicos. Algum de vocês teve algum processo de evidência, chegaram a ter uma experiência pessoal direta com o mundo espiritual, vindo os espíritos? Eu passei a psicografar, receber mensagens, né, da Otília e do próprio vovô, né, ainda recebo hoje. Ela está humildemente se esquivando de responder, mas eu completo.
A Wanda psicografou e psicografa até hoje, e tem inclusive um livro publicado pelo ID, Instituto de Difusão Espírita de Araras, em São Paulo, com prefácio de Emanuel através de Chico. Como é que chama o livro? No roteiro do Evangelho. No roteiro do Evangelho. Prefácio do Emmanuel? O prefácio do Emmanuel, recebido pelo Chico. Muito bom. Isso foi em qual época? 80, década de 80? Foi publicado na década de 80 ou 70? 80. Bom, sempre ia muito a Uberaba, todos os meses estava lá com Chico Xavier, e ele sempre me contava muitos casos da família Joviano, né? Inclusive da própria Wanda, da ligação dele com o Dr. Rômulo, com Dona Maria, o carinho que ele tinha com a família. Mas nunca que coincidiu de nós nos encontrarmos lá, né, Wanda? Lá em Uberaba, nunca estivemos juntos lá, eu não a conhecia pessoalmente, mas sabia naturalmente da existência da família. Quando o Chico desencarnou, logo depois, alguns meses depois da desencarnação do Chico, eu tenho um sonho simples com ele, sem muita coisa, era apenas um banco de praça. Eu lembro que era uma praça florida, um banco de praça, eu sentado ao lado dele, e a única frase que ele me falava era essa: Geraldinho, você precisa conhecer Wanda Joviano. E ele falava muito devagar, que eu brinco o seguinte, para mim o cérebro de ameba registrar, né? E ele falava assim, muito devagar mesmo, principalmente o seu nome. Falava muito lentamente, Wanda Joviano. E essa frase ele repetiu 3 vezes no sonho. E eu fiquei assim muito impressionado, e realmente saí à procura de Wanda Joviano. Eu tenho que achar essa senhora, porque o sonho foi muito vívido, né? Embora rápido, foi bastante característico. E eu ligava aqui para Pedro Leopoldo, para os meus familiares da família Machado, ninguém sabia do destino, né? Onde é que estava a Wanda Joviano? A gente sabia da existência dela, mas ninguém sabia de onde que ela estava. São Paulo também, que eu tenho familiares espíritas, e nenhum deles sabia. Então eu já tinha me conformado que aquilo era simplesmente um sonho, né? Talvez fruto da minha cabeça. Quando me encontrei com um arquiteto amigo da nossa família, o Fernando Hermani Peixoto Costa, lá no Shopping Center Diamond Mall em Belo Horizonte, e ele estava lá almoçando quando eu cheguei para almoçar, no intervalo do serviço. E ele então me chamou, Geraldinho, almoça aqui comigo e tal. Sentei ao lado dele. E ele começou a puxar papo comigo nesse campo do espiritismo, coisa que nunca ele tinha feito. Ele não aceitava. Porque ele não aceitava, né, Wanda? A família não aceitava. A família não aceitava. Então ele nunca tinha entrado nesse assunto de espiritismo comigo, e nessa data ele entrou e falou, olha, eu sei que você é muito espírita. Ainda brinquei com ele, olha, muito é por sua conta. Eu sou espírita, né? Se é muito, eu não sei, né? Agora, ele virou assim, não, porque nós lá em casa temos uma guru. Aí quando ele falou assim, aí que eu não prestei atenção mesmo, né? Uma guru espírita, e tudo lá na nossa família, é uma pessoa extraordinária, e tudo que nós precisamos em matéria de socorro espiritual, a gente lança a mão dela. E ela é uma pessoa muito amiga, foi muito amiga de Chico Xavier, da época de Pedro Leopoldo. Aí ainda falei com ele assim, mas eu sou amigo de Chico Xavier de Uberaba, então provavelmente eu não conheço. Nem estava lembrando do sonho, né? Mas assim, displicentemente perguntei a ele, então qual é o nome dela? E ele então me respondeu, é Wanda Joviano. Só faltava ser Wanda Joviano. Aí eu pus a mão na cabeça, dei um pulo de uma altura imensa, né? Ele até assustou, arregalou o olho para mim. Assim, o que foi, Geraldinho? Não, você, pelo amor de Deus, me dê o telefone dessa senhora que eu preciso falar com ela.
E aí ele achou muita graça daquilo, ligou para a mãe dele, Dona Hilda, né? Dona Hilda. Conta para nós o seu relacionamento com Dona Hilda, como é que... Eu não sei se eu lembro muito bem, não. Mas nós éramos muito amigas mesmo, né? Não, mas graças eu digo a antes, Deus, vocês foram colegas. fomos colegas no Colégio Isabela Hendricks, em Belo Horizonte, né? E de vez em quando a gente se comunicava e tal. Mas aí eu não me lembro exatamente como é que saiu o seu nome, como é que ela perguntou, não. Isso eu não me lembro, você sabe. Não, aí é o seguinte, o Fernando ligou para ela pedindo autorização para me passar seu telefone, né? Aí ela ligou para a senhora pedindo autorização, que tinha uma pessoa precisando falar com a senhora. A senhora deu autorização, então eu liguei. À noite desse mesmo dia eu liguei. E nós ficamos 3 horas no telefone, conversando sobre Chico Xavier. Eu em Belo Horizonte, ela no Rio de Janeiro. E aí a Wanda me convida para ir à casa dela. Nessa ocasião ela residia no Rio de Janeiro. Então a Wanda gentilmente me convida para continuar o nosso papo, não mais no telefone, mas lá ao vivo no Rio de Janeiro. E fui passar um final de semana, me hospedei lá com ela, e ela me recebeu com muito carinho, e eu digo até hoje que não foi um encontro, né, Wanda? Foi um reencontro. É muito interessante esse processo, que a gente observa realmente, de décadas para cá, um aumento crescente, exponencial, desse processo de espiritualidade no planeta. Eu digo não só pelas contribuições que a ciência está trazendo, como a filosofia já trouxe e também continua trazendo, como também da religião e da revelação. Eu estou falando isso por causa de quê? Outro dia eu vi num programa, numa gravação, que é um programa de céticos e ateus americanos, né, que um brasileiro de São Paulo, acessou esse programa, perguntando a esse grupo de céticos e de ateus que propagam isso, como se faria para eliminar um processo crescente e cada vez mais forte, principalmente após a morte, o desencarne, né, porque a morte não existe, principalmente após o desencarne do Chico Xavier. Esse paulistano, que ele é da cidade de São Paulo, estava conversando com esse pessoal nos Estados Unidos, via telefone, perguntando como é que se faria para abafar esse crescimento enorme depois do desencarne desse médium, Chico Xavier. E aí a gente vê esses processos como o seu, como o nosso, como nós juntos também, e outros tantos processos, como é que isso está crescendo cada vez maior e mais forte, e cada vez mais fundamentado, né? E dando mais força a isso, e isso incomodava ele. Porque fala, mesmo depois de morto, está muito maior, a coisa está muito maior do que antes. Como é que a gente combate isso? Mostrando que o Chico continua trabalhando, né? E muita gente maior, pensou que ele terminaria de trabalhar com a morte do corpo físico. Terminaria a obra. Tarefa. Mas até eu lembro o seguinte, existe até um vídeo do Chico lá no Grupo Espírita da Prece, né, no final da sua existência terrena, chegando carregado, né, por 2 amigos, que ele já não conseguia mais andar, e ele dando adeuzinho ao povo, e dizia assim: eu já estou no fim do corpo. Eu assisti isso, é sensacional. Sensacional, porque é como se ele nos consolasse no seguinte sentido: olha, eu estou desencarnando, mas isso é só o fim do corpo, não é o fim da tarefa. E eu não vou esquecer vocês. Eu não vou esquecer vocês, exatamente. Eu estou no fim do corpo e eu não vou esquecer vocês, né? Então é surpreendente isso, porque através de um sonho simples, que não teve nada de espiritualidade brilhante, né? Que era eu do lado do Chico num banco de praça. Ele me pede para ter o contato com a Wanda Joviano, que eu procuro e não acho, né? Aí vem o contato de uma forma absolutamente natural, que é de uma pessoa que não é religiosa, não é espírita, né? A família também não, mas que tem grande amizade. A senhora de muitos anos, então foi o veículo através do qual eu pude ter contato com Wanda Joviano, e ao chegar ao Rio de Janeiro, e lá no final de semana conversando longamente com ela, ela então começa a me mostrar esses originais maravilhosos, que aí eu não acreditei, né? Aí todo o sentido do sonho veio à tona, porque afinal de contas eu me perguntava, né, mas por quê?
procurar a Wanda Joviano? Por que que eu precisava conhecê-la, né? Resgatar parte dessa porque história. Estava, Faz parte da história. aqui estão Do os originais. plano espiritual, É. para que esses ensinamentos continuassem vivos, né? A florescer, né? A dar fruto por aí. Só para os leitores, ouvintes, né, leitoras, os ouvintes ficarem, conseguirem visualizar, nós vamos colocar no post, no Portal Saber, a foto desses manuais que a gente estava aqui na mesa, com todo mundo na mesa. Então vai ter esses manuscritos fotografados e a gente colocou também no post do portal. É só ir no post desse episódio que você verá. E depois eu quero falar também o seguinte, nós temos aqui um compromisso, eu já conversei com o Henrique nesse sentido, né? Nós vamos escanear todo esse material e disponibilizar o material na letrinha do Chico, né? Que está muito bem preservado, e esse é um trabalho que nós devemos à família Joviano, o carinho, o cuidado que eles tiveram esses anos todos, né, Wanda? Principalmente o papai, né? Que começou e continuou, né? Nos orientando, estimulando para que isso chegasse aí. E também o cuidado de sua mãe. O cuidado da mãe. E sua avó, a família inteira. Teve muito cuidado com todo esse material que era psicografado toda semana no culto do Evangelho no lar. É a letra dele, né? Na letra do Chico nós temos o original, todas as mensagens no original da letra do Chico, muito bem catalogado pelo Dr. Rômulo, Dona Maria. Né? Dona Maria, como testemunhou agora há pouco a Wanda aqui antes da gravação, quem colocava a data, a letra de sua mãe, né? A letra de uma mãe. Então nós sabemos a data que a mensagem foi psicografada. Por exemplo, essa aqui de Emmanuel, 3 de junho de 1945. Ela arrumava essas folhas, né? Antes da reunião, botava lá e já escrevia a data. Eu acho, Geraldinho, muito interessante esse trabalho que você está se propondo, que muitos perguntam como está surgindo livros até hoje do Chico Xavier. E dessa forma nós vamos mostrar que realmente existe fundamento, existe muitas coisas, muitas mensagens que estão manuscritas e que não foram publicadas. E é a partir disso, e isso não desmerece a qualidade desse material, e esse material tem que vir, né, à luz para que todos possam ter acesso a ele. Não é mesmo, Geraldinho? E outra coisa, nós temos aqui o documento da dona Joviano, né, da dona Wanda Joviano, falando que o Chico falou para ela: haverá um momento em que você saberá o que fazer com esses documentos, com esses relatos, né? É porque fica muito lógico o encadeamento. O momento chegou e sabe, isso aconteceu. Agora, é claro, quaisquer pessoas que tenham dúvidas quanto à autenticidade, é isso que o Geraldinho está acabando de falar, é de vital importância, né? Estão aqui na nossa frente, por exemplo, vários dos livros em manuscritos, né, da psicografia de Chico Xavier, com o papel visivelmente da época, né? A tinta e a letra também. O envelhecimento do papel, lápis, né? Lápis, o envelhecimento do papel, a letra dele. E isso pode, quem quiser colocar isso no Centro de Análise de Documentos Impressos da Inglaterra, que é um dos maiores centros do mundo, que eu fiquei sabendo. Está às ordens, né? E aquela coisa Não, e a verdade é que é o seguinte: se houve uma mensagem para o Geraldinho e houve uma mensagem para a dona Wanda Joviano, da mesma pessoa, que era o Chico, dizendo: aguarde, né? E com o outro, procure. Naturalmente que não era para ficar entre os dois, né? Não teria sentido nenhum unir os dois e que todo esse material, toda essa fonte de informações importantíssimas para a gente ficasse restrita aos dois. Então, a publicação dessas obras, ela é nada mais do que a consequência desse encontro, porque Chico não ia botar os dois juntos com um material rico desse para ficar os dois estudando. Rico mesmo, esses livros aqui têm conteúdos inclusive doutrinários, filosóficos, espirituais, de revelação, ainda muito sentimentais principalmente, né? E isso é de uma herança muito grande e que podem ser ainda muito estudados, analisados com cuidado.
O Arthur Joviano, por exemplo, no estilo dele, ele é muito sutil, ele não fala muito rasgadamente, então às vezes você tem que também, ele tem nas entrelinhas coisas maravilhosas que ele diz ali, e muito importantes, com muito respeito. Ele trata o Rômulo com muito cuidado, com muito respeito, mas dá sugestões que você vê que são sugestões muito interessantes, né? E, quer dizer, são pérolas de fato que poderão ficar para a posteridade aí. Eu acho muito interessante que tenhamos tido essa oportunidade de acessar esse material. A gente vê o conteúdo do Emmanuel mesmo, o conteúdo, né, do Chico, conteúdo que é deles mesmo, né? E o importante também é o seguinte, nesse tipo de trabalho, que é de fundamentação de espiritualidade, nada nunca é demais. Tudo que puder aparecer para vir contribuir, tem que aparecer. Então nunca nada vai ser o suficiente, vai ser demais. Então o fato dessas obras terem aparecido foi um encadeamento lógico, começa através de um sonho, depois esse sonho, um encontro aparentemente coincidente. Fortuito, né? Aparentemente. Tem uma coincidência, entre aspas, né? Porque é muita coincidência, porque em outras oportunidades vocês não tinham estocado, ainda mais você tocou no ponto específico e te encaminhou para o verdadeiro encontro, para resgatar esse material que permitiu a Vinha de Luz Editora veicular essa quantidade de obra boa que ficaria num armário, né? Ficaria às vezes, porque se não tivesse ninguém para publicar, né? Onde que estaria isso, né? Não só o armário, mas acabaria sendo perdido, né? Porque iria passar para os herdeiros seguintes e provavelmente não dariam a mesma atenção e acabaria, infelizmente, perdidos. E isso retorna àquele pedido que nós estamos fazendo. Você que tem um manuscrito do Chico Xavier, uma carta, uma mensagem, por favor, escaneie essa mensagem e nos encaminhe. Você pode encaminhar diretamente para geraldolemos@portalsaber.org. Eu já estou mandando a minha para o portal, viu? Que eu tenho de um amigos. É interessante também a gente ver o seguinte, tudo exige medida, exige ordem e exige também o amadurecimento, né? Do tempo. Talvez naquela época, porque muita gente às vezes pergunta para nós o seguinte, por que não se publicou esse material naquela época que ele estava aqui em Pedro Leopoldo psicografando? Porque não seria oportuno. Nós vemos, por exemplo, tanto o espírito de Emmanuel quanto o Neio Lúcio comentando aspectos dos próprios livros que o Chico estava psicografando. Então eles citam, por exemplo, aspectos do Paulo Estevão, do Há 2000 anos, dos 50 anos depois, do Renúncia, né? Eles citam aspectos das obras de André Luiz, a começar do Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e vão citando aspectos dessas obras todas, que hoje fazem todo sentido atualmente para nós. Eu gostaria de comentar também, perguntar para a senhora, que no início das reuniões, né, o Chico resolveu experimentar a psicografia através da prancheta, não foi? Isso é muito interessante, porque logo no início, em 1935, as psicografias com a presença do Chico não eram escritas diretas, mas sim através da prancheta, não foi isso? Não, tinha os dois, né? Tinha os dois? Tinha os dois. Tinha os dois. E tem não dei para você uma prancheta, dei, né? Deu. Pois é. E essa aí foi para ver que podia existir um outro modo também de divulgação, né? Dos ensinamentos espirituais. Eu achei bastante interessante quando no Deus Conosco o Emmanuel descreve essa prancheta, né?
a preocupação dele em seguida de que a pontuação fosse inserida na tábua. Porque era preciso que fosse inserida a pontuação para que tivesse sentido tudo aquilo que ele, né, que a mensagem, né, para que ela não se perdesse ali no contexto sem paradas necessárias e se era uma pergunta ou uma resposta. Então, num primeiro momento ela não tinha, e logo em seguida ele pediu que fossem inseridos a pontuação para que tomasse bastante, ficasse bastante fiel. Poderia ter trazido, que eu ainda tenho a cartolina com as coisas e a madeirinha. A prancheta original a senhora ainda tem? Ainda tem. Fazenda, naquele momento histórico aí da presença do Chico lá, era bastante produtiva, não é? Era um centro realmente de referência, não é? Mesmo na parte material, se diz, na parte técnica e material, tinha de muita significação, inclusive para o próprio Ministério da Cultura, convidava estrangeiros para visitarem a fazenda aqui, para ver o que era possível ser feito. E hoje eu estive vendo aí, não sei se foi isso, que o Brasil está num dos primeiros lugares na produção de leite, né? E é resultante desse trabalho. Que eles sabem como era, não sabia? Que emprestava os animais reprodutores para os fazendeiros, eles tiravam a produção e depois retornavam para a fazenda, sabe? Então toda Minas Gerais recebeu esses benefícios, né? E está nessa posição econômica de destaque. E é o estado que mais produz leite no Brasil, é Minas Gerais. Que foi bastante divulgado, bastante ensinado, né? O que faz a senhora realmente ter certeza que o fenômeno Chico Xavier foi verdadeiro? Resume para a gente, assim, desse tempo todo que a senhora presenciou, vivenciou, o que realmente convence a senhora que ali não era uma pessoa com a mente super inteligente, uma memória excepcional, capaz de produzir tudo isso que a gente viu. Que realmente ali tinha que ser algo muito maior e muito mais forte, que seria, no caso, uma intervenção do mundo espiritual. Fundamenta isso para a gente. O que convence a senhora disso? A senhora que testemunhou esse momento. Eu vou dizer ao senhor que eu acho isso que eu trago de outras vidas. Que o reencontro, que a família toda já tinha essa atividades, essas coisas noutras vidas. Que para mim foi a coisa mais natural. Que eu menina, depois, né, com essas ocorrências que eu já contei aí, de primeiro não frequentar as reuniões por cuidado dos meus pais, e quando eu estava em condições de fazê-lo, foi aquilo muito natural. De maneira que não foi agora que eu aprendi isso. Foi já noutras encarnações. E para quem está ouvindo a primeira vez... Foi, não sei. Para quem está tendo contato pela primeira vez, o que leva a senhora a convencer realmente, se convencer, além disso, que a senhora viu, testemunhou, que isso não poderia ser produzido por uma cabeça de uma pessoa, por mais inteligente que ela fosse, por maior memória que ela tivesse, que ela não teria condição de construir uma obra dessa. Tanto é que eu, por exemplo, tem muitos anos que eu estudo sobre isso também, e eu não conheço na história da humanidade, tirando o Cristo, um fenômeno tão completo e tão intenso de mediunidade como a vida e obra do Chico Xavier. Eu não conheço. E olha que eu conheço muita coisa desde da Grécia Antiga, desde o Egito Antigo, relatos aí na Idade Média, os chamados santos da igreja, N relatos. Eu nunca vi, tirando o Cristo, que foi o maior fenômeno e processo mediúnico da história do planeta, tirando o Cristo, eu nunca vi uma história tão completa e um fenômeno tão completo, tão variado e tão complexo e tão profundo como o Chico Xavier. O que faz a senhora realmente pensar que uma mente superdotada ou uma memória privilegiada não poderiam produzir isso? A naturalidade com que isso ocorreu. Para mim, não tem outra prova. A naturalidade com que isso foi acontecendo, e todas as pessoas que, como meu pai, minha mãe e outros aqui em Pedro Leopoldo também, vieram, nasceram aqui para estarem
em volta e criarem esse ambiente de poder se verificar essa realização de que o nosso mundo precisa, não é? Quer dizer, não se objetivava o espetáculo, publicidade, show, exibição. Né? Era tudo natural. Né? Um trabalho realmente feito com seriedade, com responsabilidade, e sem objetivar espetáculo. Pelo plano espiritual, não é? Que nós não poderíamos estar vivenciando tudo isso com essa naturalidade se não houvesse a planificação e o amparo que tivemos, não é? Eu gostaria de fazer uma pergunta só para registrar para o futuro, não é? Porque hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estaremos e os séculos hão de vir. E eu gostaria de perguntar à senhora, esses quadros de reencarnações das personagens que estão relatadas no 50 anos depois, no Renúncia, não é? Foram naturalmente nos informados pela senhora. E naturalmente o seu pai, sua mãe e o Chico informaram todas essas reencarnações, não é isso mesmo? É isso mesmo. E que eu não poderia saber tudo isso, né? Inventar tudo isso com essa naturalidade e realidade que está aí evidenciada. Porque a gente vê que o espírito seguiu um plano, o espírito seguiu a vontade dele, né? Em todos, e conservou aquela personalidade revelada nos primeiros livros, né? Quando a gente está conhecendo naquele quadro, qual é o livro que... É o quadro do Sementeira de Luz. O Sementeira de Luz, que a gente vê como é que a pessoa... E o interessante, que eu acho que a gente deve destacar aqui também, é que, infelizmente, os espíritos que tinham aquela característica de errar, de persistir na sua personalidade errada, está aí determinado também, está aí demonstrado que, né, que o espírito não tiver por si mesmo o esforço de se melhorar, que não acontece. Você sabe uma coisa interessante que a senhora falou e me puxou mais uma observação. Quando eu comecei a buscar há mais de 3 décadas, eu tinha uma curiosidade muito grande de ver as pessoas que conviveram diretamente com o Chico Xavier, para me ver que tipo de pessoas que eram essas. Se eram mentirosos, se eram pessoas burras, que acreditavam em qualquer coisa, né? Crédulas, que acreditam em qualquer coisa que se falar, né? Que tipo de gente que é essa? E uma das coisas que me surpreendeu quando eu comecei a Pedropoldo e ter as experiências, primeiro, vi pessoas inteligentes, pessoas bem intencionadas. É outra coisa que eu preocupava, será que isso era uma armação, um espetáculo montado para se faturar dinheiro com isso? Então, quando eu comecei a realmente conhecer essas pessoas, eu comecei a encontrar realmente, até me surpreendeu mais do que eu esperava, encontrar seriedade, inteligência, entendeu? Pessoas de bem, né, que estavam em volta desse processo, e a grande maioria sem nenhum interesse em segundo plano, um interesse menor em relação a isso. E a gente vê isso, como o senhor está falando, na coerência. A coerência, a lógica, a coerência, a profundidade e a inteligência da obra. Entendeu? Isso é mais um fator que, não por si sozinho, mas é mais um fator que constitui para a gente em fundamentação. Na hora que você junta, coloca isso num conjunto maior, isso entra como um elemento interessante, entendeu? De fato, tudo isso é muito ensinamento para todos nós, né? Voltando ao caso das reencarnações, é interessantíssimo também a questão do estudo da reencarnação. Afinal de contas, a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. E nós temos diante de nós, através das revelações que Wanda Joviano nos fez e que a Vinha de Luz publicou, a possibilidade da interconexão entre 2 grandes obras do Espírito de Emmanuel, que é 50 anos depois, uma obra que versa sobre o cristianismo no primeiro século da vida cristã, e depois a obra Renúncia, que é a obra que versa sobre o século XVII, na França do século XVII. França, América do Norte e Irlanda, não é?
E a interconexão entre as personagens, isso que a Wanda Joviano citou, a dificuldade daqueles que erraram, não é? E que quase 1.500 anos depois, 1.600 anos depois, estavam também com dificuldade. E muitas vezes caindo no mesmo erro. A dificuldade de evolução. Por outro lado, aqueles que optaram já desde aquele primeiro século em seguir o caminho da luz, do bem, do amor, da verdade, da vida, como Célia Lúcius, né? A elevação com que ela se porta e se apresenta na personalidade de Alcione no livro Renúncia, não é? E o compromisso desses personagens, os principais deles, que reencarnaram para secundar a obra de Chico Xavier aqui em Pedro Leopoldo, porque muitos deles são elementos que reencarnaram em torno da família Joviano, né? Então isso para nós é motivo de estudo de um dos pontos principais da doutrina espírita, que é a reencarnação, mostrando que a evolução não dá saltos. Isso é muito interessante. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que esses relatos reencarnacionais, eles são um compêndio, inclusive, de psicologia, profunda psicologia, porque você vê nós cometendo erros há milênios, às vezes os mesmos erros, né? 2.000 anos, 2.500 anos, os mesmos erros, né? Por causa de uma certa indolência moral, muitas vezes a gente se envolve com ela. E isso é muito salutar para os estudos da humanidade na posteridade, sabe? Porque a gente entender essa psicologia da reencarnação, que muitas vezes, inclusive, ela não é linear, que hoje, às vezes, eu nasço numa circunstância favorável a que certas virtudes venham à tona. Mas amanhã, se essas virtudes não estiverem muito bem sedimentadas, eu posso nascer num contexto mais, né, adverso, em que, em vez das virtudes, certos defeitos venham à tona, até para serem solucionados. Então são coisas que, de uma psicologia e de um entendimento da gente, para a gente saber como é que a gente não pode levar a coisa na base do pensamento linear, que hoje você pode estar muito bem, mas amanhã, se você não tomar cuidado, né, você pode estar envolvido com situações que poderão te ensejar erros maiores. Quer dizer, são coisas que nos deixam meditando muito sobre essa questão, nos agarramos mais ao bem com muita força. E é interessante o que vocês falaram aí, que envolve reencarnação, mas mais completo do que a reencarnação é a questão da pré-existência. Essa é uma das principais respostas a muitos ateus intelectuais que encontram muita dificuldade de relacionar Deus com a obra da natureza, né, com a natureza, com o universo, com a vida, que é atribuída como obra de Deus. Eles olham para o mundo e veem dor, sofrimentos e problemas. Por exemplo, pega uma criança que está nascendo com 6 meses, está com 6 meses de idade, 1 ano, quer dizer, ele não teve tempo de errar para que justificasse qualquer sofrimento que venha sobre ele. E de repente esse menino aparece com um câncer, um tumor, né? Esse menino sofre. Aí vem a questão, sofre por quê? Como? Cadê Deus? Cadê a bondade e infinita bondade de Deus, misericórdia? Se essa criança acabou de nascer e já está passando por tanto sofrimento, né? E aí muitos cientistas, inclusive físicos e tudo mais, e muitos intelectuais, é um dos principais argumentos que eles usam para falar que Deus não existe. Não pode existir Deus porque a obra que você vê, né, numa visão mais superficial, é uma obra imperfeita, cheia de dor, sofrimento. É a humanidade que a gente observa. O mundo animal também, dor, sofrimento, tragédia, morte, né? E a grande questão que fecha, que junta isso numa equação e resolve essa equação, né, nesse capítulo, é quando a gente leva em consideração a pré-existência. Tudo passa a ter sentido porque tudo vem de uma história anterior. Se a explicação, a causa, não está nesse momento agora, recente, ela tem a explicação na pré-existência. Isso torna de novo Deus ligado à sua obra. Porque você passa a entender que a obra, os problemas da obra, fazem parte do processo de educação, de preparação para despertar a alma, né, para a grandeza espiritual. Então é a questão da pré-existência que fecha essa equação. Mostra que a justiça divina, ela é absoluta, né? Ela não é intocável.
As confusões é que a gente vai fazendo aqui de acordo com o nosso livre-arbítrio, mas a justiça divina, o amor, está lá. Fica muito maior, a obra é muito mais complexa, que te mostra, que te dá toda essa estrutura, essa condição de recomeçar, como diz o André Luiz em Nosso Lar, né, que é sempre tempo de recomeçar e de refazer caminhos, né? Então é um ponto muito importante que volta de novo, que o Espiritismo traz e outras correntes espiritualistas, que é esse processo não só de reencarnação, que a reencarnação é um momento na existência e na pré-existência, faz parte do conjunto maior que chama-se pré-existência, né? Que vem então reconciliar Deus com a sua obra, apesar de superficialmente a gente ver achar que vê problemas na obra, né? Que na verdade não são problemas, são processos necessários, né? Dentro desse aspecto, até só para ilustrar, né, Wanda, eu queria te perguntar sobre isso, porque chama atenção o carinho e até a forma assim bastante descontraída com que o espírito de Emmanuel se refere a seu avô, pai de sua mãe, General Aurélio de Amorim, não é? Em que Emmanuel, que nós todos aprendemos a conhecer como uma entidade tão séria, não é? Tão nobre na questão de se expressar, chega até a fazer brincadeiras através da psicografia do Chico com o General Aurélio. E isso tem razões lá atrás, porque na época dos 50 anos depois, o General Aurélio de Amorim, avô de Wanda, pai de Dona Maria Joviano, era o Fábio Cornélio, que teve contato com Nestório, não é? E ele sempre fazia alguma brincadeira assim carinhosa com seu avô, né? Como que seu avô recebia essas manifestações? Ele recebia com muito agrado, né? Porque saber que um espírito da altura de Emmanuel fazer uma brincadeira com ele, que era um simples general, ele ficava muito feliz. Então ele recebia com muita alegria? Muita alegria. Bom, na história dos 50 anos depois, existe aquela figura da Cláudia Sabina, não é? Que se alia ao prefeito de Roma, Lólio Úrbico, para tentar desestabilizar a união do casal Elvídio e Alba Licínia. Né? Elvídio Lúcio havia se casado com a Alba Licínia e, infelizmente, naquela ocasião em Roma, o prefeito de Roma tinha interesses sentimentais, vamos dizer assim, na Alba Licínia, e a Cláudia Sabina tinha interesses da mesma natureza em relação ao Elvídio Lúcio. E o livro versa sobre essa trama, tentando esses dois amigos infelizes, vamos chamar assim, não é? Tentando separar o casal em benefício próprio, e não conseguem. No livro 50 anos depois, não conseguem. Acontece que esses mesmos personagens ressurgem no Renúncia, e com essa acabam caindo no mesmo erro, não é? Cláudia Sabina vai ser a personagem de Susana Duquesne Davenport, prima do Cirilo Davenport, que era o Elvídio Lúcio. Quer dizer, ela já reencarna com uma limitação, porque ela já nasce na mesma família, que ela era prima do Cirilo, né? No entanto, o Cirilo ele vai se reencontrar de novo com a Alba Licínia, da época em que ele era Elvídio Lúcio, e se casa com ela, que é Madalena Villamil, né? O Cirilo Davenport se casa com Madalena Villamil, mas tem, vamos dizer assim, na oposição a esse casamento, a figura da Susana Duquesne, de um lado, que nada mais é do que a Cláudia Sabina de outra encarnação, como também tem o primo da Madalena Villamil, que é a personagem, deixa eu ver aqui, Antero de Oviedo Villamil, né? O Antero de Oviedo Villamil tinha pretensões sentimentais, acaba vendo as suas pretensões sentimentais não se realizando pelo casamento da sua pretendida com o Cirilo, e aí volta a fazer essa trama, se une novamente com a personagem
antiga de Cláudia, que nessa feita é Susana do Quesne, e nessa encarnação eles acabam conseguindo separar o casal, não é? E o mais interessante é que eles voltam no século XX, né? Só que agora de uma roupagem mais próxima ainda. Por quê? A Susana do Quesne volta como a irmã de Dr. Rômulo, Dona Flora Joviano, que também tinha, vamos dizer assim, aversão ao casamento do irmão, não é? Conta para nós isso, Wanda. Ela tentou também desfazer, para que não ocorresse aquela união, né? Falando e tendo atitudes negativas e tal. E o outro também. E o outro, que já no Renúncia começa vamos dizer assim, o seu resgate, que é o Antero, que desencarna por suicídio, mas reencarna logo em seguida como o jovenzinho Rob, né? E o jovenzinho Rob é cuidado pela Madalena no sentido maternal, e ele passa a desenvolver um sentimento, não mais aquele sentimento sensual, mas um sentimento filial. E nessa encarnação é seu irmão, Roberto Joviano. Roberto, e a minha mãe e a Dona Maria Joviano. Que aí era... a Alba Licínia, Madalena Villamil. Para ver que isso é uma verdade, né? Que ocorre todos os momentos na nossa vida atual, e que a gente, quando sente essa aversão por alguém assim, tão ligado, né? A família e tal, tem que prestar atenção na gente mesmo, né? E procurar dissolver esses pensamentos negativos e colaborar com aquilo que é positivo no esquema da vida espiritual. Dona Flora certo? Já desencarnou, não é? Hein? Dona Flora? Já desencarnou, e eu recebi aqui autorização para falar. Eu estava sentindo exatamente isso. Eu estava sentindo no ambiente que havia uma autorização, aliás, um pedido, talvez dela para... Não é nada de, como é que a gente diz, a fofoca. É apenas a vontade de transmitir um ensinamento de eternidade. Real, né? Real. Eu senti e que isso nós também, devemos incorporar aos nossos aprendizados, porque não estamos livres de que isso ocorra hoje, não é? Todas as nossas famílias, todos os nossos contatos afetivos, não é difícil ocorrer. Não ocorre isso. Por acaso, né? Não ocorre por acaso. Você tem um casal amigo e você se sente muito atraído pelo marido da amiga, e essa coisa toda, a gente tem que saber que não está certo e procurar desenvolver em nós mesmos os motivos de tirar esse erro de nós, não é? Por isso é que nós fizemos esse pedido para haver esse destaque, porque nós só estávamos fazendo o lado bonito, positivo. E esse é o necessário. Esse é o necessário e mais próximo de nós, né? E não é fácil. Não é fácil. Não é mais fácil. Um detalhe que é bom, eu cito bastante isso em palestra, porque isso é de grande aprendizado, como os laços de família, não é? Principalmente no caso da maternidade e da paternidade, acabam ao longo dos séculos dissolvendo antagonismos, né? Porque erros mesmo, erros, né? Erros porque fortes. O caso do Lólio Úrbico é característico, né? Ele era uma pessoa de destaque, cometeu seus erros na época dos 50 anos depois, do primeiro século da vida cristã, voltou a cometer esses erros no século XVII, em França, mas logo em seguida ele começa o seu reajuste, voltando à reencarnação como um jovenzinho defeituoso, não é? Em que é acolhido por aquela mesma para quem ele tinha sentimentos de sensualidade, mas dessa feita como acolhido maternalmente, e da parte dele desenvolveu um sentimento filial,
nesta última encarnação renasce como filho dela, filho de Dr. Rômulo, e não tem problema nenhum com eles, né? Inclusive, também cabe destacar a fortaleza do espírito que sabe disso e procura, né? No caso aí, o pai, né? O pai deles, que, né, não fez nada por excluí-lo da sua esfera de sentimento, muito pelo contrário, procurou cultivar e estimular nele as boas coisas, bom caminho, e conseguiu fazer dele também um homem de grande significado no mundo, aspecto técnico, como na família. Um homem de bem. É, um homem de bem. O irmão da senhora, ele continua também nesse mesmo processo que a família estava de espiritualidade, de trabalho? Não, ele já faleceu. Sei, já retornou ao campo espiritual. Mas na época, quando você saiu em Pedro Leopoldo, ele também frequentava, participava, depois que saiu de Pedro Leopoldo? Já tinha aprendido a participar, a se familiarizar com esses ensinamentos. O que só tocou aí é muito interessante, porque para mim o maior desafio que eu tenho pessoal é em relação a isso que o Cristo nos chamou a entender, que é amar os inimigos. Né? Que pensa que são as palavras bonitas. Amar os amigos, amar os amigos, amar os familiares é fácil. Ele ainda fala, os maus também fazem isso. Né? Essa para mim é a grande fronteira a ser atravessada, entendeu? A grande conquista. No dia que a gente chegar nisso, eu acho que a gente já atingiu realmente um grau de espiritualidade mais interessante, que para mim é a coisa mais difícil de conseguir fazer. Entendeu? Eu considero. E que quando ocorrer conosco, temos que nos alertar para não cair nos mesmos erros, né? Temos que nos instruir, nos fortalecer na posição ao contrário. Muito interessante. André Luiz e Emmanuel falam muito isso, a questão, por exemplo, em casamento, né? Como são a grande parte dos casamentos, são pessoas que são compromissos, são reencontros com dificuldade, poucos são de almas afins que têm, né, os mesmos propósitos elevados, a mesma coisa. A grande maioria são de problemas que têm que ser resolvidos mesmo, né? Isso é muito interessante. Daí a maior responsabilidade nossa, de espíritas, né, que temos esse conhecimento, de resolver, trabalhar, porque sabemos que a divindade, na sua bênção, na sua justiça, trouxe até nós a oportunidade exatamente de vivermos essa experiência e resgatar essa pessoa que precisa e nos ensinar a ser, de fato, aqueles que estão seguindo as lições de Cristo, né? Então, como espíritas, a nossa responsabilidade é muito grande, porque o outro pode não ser e pode não saber, né? Mas nós não podemos mais dizer, eu não sabia, porque nós sabemos, né? Então, essa responsabilidade é nossa, né? E os problemas não existem para ser deixado na porta do vizinho, né? Os problemas existem para ser resolvidos, dentro de casa, né? Ser resolvido, né? E não deixar para depois. O Batuíra é o Batuíra que nós conhecemos? É, o Batuíra, o benfeitor espiritual. Que foi o Lésimo Nácio. Lésimo Nácio é aquela personagem cristã que ampara a Célia Lúcius quando ela é expulsa da família com o garotinho no colo, não é? E vai andando nos caminhos ali de Roma para o sul e encontra abrigo na casa de um velho cristão chamado Lésimo Nácio. E, aliás, é uma questão interessante, eu vou ter que entrar nisso porque é muito interessante essa revelação pelo seguinte: foi outro fato espiritual que aconteceu conosco, Wanda Joviano, e com a presença, com a participação direta do Caio Ramanciotti. O Caio Ramanciotti, como todos sabem, hoje dirige o GEM, Grupo Espírito Emmanuel de São Bernardo do Campo, fundado pelo pai dele, Rolando Ramanciotti, uma casa editora de livros de Chico Xavier que já editou 89 livros do Chico. E ele dirige também a creche Nosso Lar e uma instituição de amparo também, de caritativo, lá na cidade de São Bernardo do Campo. E logo quando nós publicamos o Sementeira de Luz, o Sementeira de Luz foi publicado na inauguração da casa de Chico Xavier, com a presença aqui da Wanda Joviano, no dia 2 de abril de 2006. Né?
Nós abrimos a casa com o lançamento deste livro. Então, como eu via o Chico fazendo muito isso, então eu fiz isso também. Eu fiz dedicatórias e mandei a algumas pessoas do nosso conhecimento na área espírita e mandei ao Caio Ramacciotti, lá em São Paulo. Ele reside na cidade de São Paulo. E ele recebeu o livro Sementeira de Luz e ficou muito impressionado. E disse-me ele ao telefone que ele teve aquela ânsia de ler o livro de uma vez só, né? E que o livro serviu bastante para ele no sentido de meditação, de espiritualização. Mas ele ficou tão encantado com a história da família Joviano com o Chico, e lembrando-se da história da família dele, os Ramacciotti com o Chico, principalmente Rolando Ramacciotti, ele sentiu que havia uma ligação, mas não sabia qual era. E me ligava e perguntava assim: Geraldinho, você precisa descobrir esse elo de ligação. E eu falava com ele assim: mas Caio, eu não sou o Chico, eu não sei nada disso, né? Vamos pedir à espiritualidade que ela mande, né? E Wanda Joviano, que residia naquela época na cidade do Rio de Janeiro, porque hoje ela reside em Petrópolis, né? Ela, sem saber dessa conversa minha com o Caio e eu conversamos várias vezes ao telefone sobre isso, um belo dia ela me liga, e eu atendo o telefone em Belo Horizonte. Ela me fala assim: olha, Geraldinho, eu estava aqui olhando, arrumando as pastas de algumas mensagens, quando uma pasta específica cai ao meu colo, né? E abre-se uma mensagem no original de Emmanuel que eu achei muito curiosa. E eu não entendi porquê, mas me veio a vontade de lhe falar isto. E de modo que eu estou lhe enviando essa mensagem. Eu pedi a ela: não, então leia essa mensagem aí, no telefone mesmo. Ela então leu a mensagem do Espírito de Emmanuel, o Espírito de Emmanuel revelando através de Chico Xavier que o espírito de Batuíra, conhecido como Batuíra, né, era, em vidas passadas, a personagem Lésio Munácio do livro 50 anos depois. E eu fico muito impressionado porque era a resposta que o Caio precisava. Porque o Batuíra é o guia espiritual da família Ramacciotti, né? E ele foi desde o primeiro momento que Rolando Ramacciotti conheceu Chico Xavier, e que Chico Xavier começou a receber mensagens para o seu Rolando, ele começou a receber mensagem de Batuíra, né? E foi por inspiração de Batuíra que eles fundaram o Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, em São Paulo. A casa editora, tudo por inspiração de Batuíra. Então nós estávamos recebendo a revelação da ligação espiritual entre essas duas famílias, de um fato que remonta ao primeiro século da vida cristã, na ligação do Lésio Munácio com a Célia Lúcius, né? Ou seja, personagens que viriam a reencarnar juntos em várias ocasiões, né? Sendo que o Lésio Munácio teve, entre outras vidas, ele foi também o Dom Dinis, rei de Portugal, que foi o esposo da rainha Santa Isabel de Aragão, né? Ele foi também o companheiro aí, português, desbravando o Brasil, quando o padre Manuel de Nóbrega estava fundando São Paulo. Foi ele que fundou a cidade de São Bernardo do Campo, que naquela época foi fundada como São Bernardo da Borba do Campo, né? Que hoje foi dividida em duas cidades da Grande São Paulo, São Bernardo e Santo André. Foi ele que fundou nessa vida. E depois, mais recentemente, ele reencarna como Batuíra, o grande desbravador do espiritismo, também português, que veio para o Brasil e trabalhou entre o século XIX e o século XX, no início do século XX, divulgando o espiritismo. É muito interessante o processo transformador do Cristo, né? Porque o Batuíra, no caso, já era um espírito superior nessa época, né? Mas a Atéria, o Pausanias, que hoje estavam trabalhando pelo Cristo, né? Nas obras do Arthur Joviano e tal,
eles se converteram nessa época dos 50 anos depois. Tanto é que não tem relatos deles no Renúncia, né? A Téria, ela chega a falar e ela vai, se arrepende, busca a família da Célia e relata os erros que ela tinha cometido, pede perdão, né? E se transforma, e a partir de então ela já começa um outro processo de vida diferente da Cláudia Sabina, e nesse período do Lólio Úrbico, que até no Renúncia rejeitavam completamente o Cristo e as ideias do cristianismo, né? Então, assim, a gente vê o poder transformador do Cristo e depois da presença da Alcione, uma verdadeira cristã, junto ao Roberto, né? Junto ao Antero, que foi depois o Rob, para a transformação e para a efetivação de um novo processo de vidas, né? Um novo paradigma sentimental, né? Mas a rejeição a isso é algo realmente que atrasa muito, né? Muito perigoso. E a ligação dos espíritos mesmos, né? Que se a gente que se quiser dedicar ao bem, terá a oportunidade de fazer com aqueles com que nós não fizemos o bem. Que maravilha! E com essa frase final da nossa querida Wanda Joviano, vamos encerrar, né? É difícil sempre, é doloroso encerrar um episódio, principalmente esse episódio tão gostoso, que nós estamos sentindo a espiritualidade conosco aqui, um ambiente sereno. E agradecemos, Wanda, a sua presença, vai ser extremamente gratificante para os ouvintes. E agradecemos todos e até o próximo episódio. Um grande abraço.